Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje, irmão, está na Epístola após São Paulo a Filemão, capítulo 1, que só tem um capítulo, e o versículo 18 que diz: E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para que não dizer que ainda mesmo a ti ou a mim te deves. Então, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo, quando ele estava preso lá em Roma, ele ficou na casa que ele alugou, e muita gente ia ter com ele, cristão e não cristão, pessoas que não eram crentes e pregavam. São Paulo, ele estava preso com as pernas, com as mãos, mas a boca dele estava aberta, ele pregou para toda a guarda pretoriana, de sorte que até a guarda pretoriana, os soldados que cuidavam de Paulo se converteram, muitos romanos se converteram. É assim que nós devemos encarar, mesmo que a gente caia em prisão, esteja doente, esteja no hospital, esteja enfermo no leito, nós devemos saber que isso, o nome de Cristo pode ser glorificado através das nossas fraquezas, com um bom testemunho. E o apóstolo São Paulo ganhou um homem, irmão, chamado Onésimo. Onésimo, quem era Onésimo? Era um fugitivo, né, de um homem chamado Filemão. Filemão era amigo de Paulo, que Paulo tinha ganhado para Jesus também, era amigo de Paulo, irmão na fé. E lá, quando Paulo pregou o evangelho, que Onésimo se converteu, Onésimo confessou suas falhas, e entre as falhas que ele confessou era que ele era fugitivo de Filemão. E o apóstolo São Paulo provou que Onésimo era um bom cidadão. São Paulo tomou Onésimo para ficar com ele, lhe servindo ali na prisão. E depois que ele viu que Onésimo era convertido, que tinha mudado de caráter, porque quando o aceita Jesus, ele muda de caráter. Onésimo tinha fugido de Filemão porque ele não era crente, não era fiel, né? Mas a Bíblia manda que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor, nós trabalhadores sejamos fiéis ao nosso patrão, e que o patrão honre também os seus trabalhadores. É assim que a Bíblia ensina. E aí nós vemos que Paulo, quando soube que Onésimo era servo fugitivo de Filemão, Paulo escreveu uma carta para Filemão. Primeiramente, Paulo elogiou Filemão, dizendo: Filemão, eu oro por ti nas minhas orações, eu admiro demais o amor que tu tem pelos irmãos, o trabalho que tu tem prestado por ele, a caridade, né, o apoio financeiro que tu tem dado a todos esses irmãos, né? Isso como uma bênção para Deus, né, em Cristo, né? Ele diz que teve grande gozo e consolação pela caridade que Onésimo tinha feito, porque isso consolava os corações dos irmãos que estavam passando crise e passando necessidade. Mas Paulo disse: mesmo assim, mesmo que eu tenha autoridade em Cristo para te pedir alguma coisa, para te obrigar, eu não quero fazer assim. Eu quero te pedir pelo amor de Deus, eu te peço pela caridade de Cristo, né? Como sendo eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Deus, considera que eu sou velho, que eu sou preso pelo Senhor. Eu te peço uma coisa: eu estou te pedindo para o meu irmão Onésimo, que ganhei nas minhas prisões, eu gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo ele te foi inútil, mas agora ele é útil, não somente a ti, como também a mim. Ele é muito útil, e eu queria até ficar com ele aqui comigo e reter para muito tempo, mas não queria fazer isso sem a tua permissão, para que isso não fosse como uma obrigação. E eu vou enviar agora ele de volta para ti, e eu peço que se ele te deve alguma coisa, tu não cobre deles, e que tu receba ele não como um servo fugitivo, mas tu receba primeiramente como meu irmão, como se ele fosse meu irmão na carne, e como ele seja também teu irmão na carne, mas principalmente agora que ele é irmão na fé. Ele pode ter sido inútil para você, mas agora ele é muito útil a ti e a mim. E ele disse: e tem uma coisa, Timóteo, recebe ele como a mim mesmo. Timóteo não, Filemão. Filemão, se ele te deve alguma coisa, né? Se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Se ele te fez algum dano, ou se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Irmão, muitas vezes a gente vai defender um irmão, apresentar o nome do irmão até para o ministério, chega lá o pastor, a pessoa: não, aquele irmão não presta, fez uma coisa ruim, errado, e a gente é mesmo, pastor, o senhor não quer fazer, né? Irmão, quando a gente quer fazer alguma coisa pela pessoa, a gente insiste, a gente persiste: pastor, tudo bem, ele causou mal naquele tempo, ele fez mal talvez ao Senhor, né? Naquele tempo ele ainda era menino, era imaturo, agora ele mudou, agora ele se converteu, agora ele é uma bênção, tem me ajudado muito. Pastor, confie em mim, coloque aquele irmão
como que seja a mim, considere. Muitas vezes a gente não tem coragem de fazer isso, né? De dar uma assinatura, uma palavra pelas pessoas, e as pessoas são rejeitadas porque a gente tem medo, porque está diante do superior, de uma pessoa que está exercendo um cargo maior que a gente, de dar uma palavra. Então, irmão, isso não é querer ajudar. Quando quer ajudar, a gente persiste, a gente insiste. Eu falo isso porque já fiz isso com alguns irmãos, né? E Paulo disse: se ele te fez algum dano, ou se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele disse: na minha própria conta, porque na verdade eu te pagarei, né? Para que tu não venha dizer que ele está devendo alguma coisa a ti, e nem também a mim, tá vendo? Eu pago, e eu não vou dizer que ele está me devendo nada, e nem você vai dizer mais que ele te deve alguma coisa. É assim que a gente deve trabalhar, é assim que a gente deve apresentar um irmão, quando quiser fazer uma consagração. Está chegando o tempo de consagração agora, né? Muitas vezes a gente vai levar o nome do irmão, e lá o pastor está recebendo a comissão: não, aquele irmão no tempo passado fez aquilo, fez isso. Irmão, está no tempo da gente dar o nosso voto, colocar a nossa confiança em jogo, para ajudar os irmãos que nos servem e que servem ao Senhor nas nossas congregações. Que o Senhor nos abençoe.